Que alegria termos hoje nesse webinário do Clube Xamânico da Oca esse meu parceiro, Ivan Saturnino, grande xamã, né, terapeuta xamânico, apete mercana, missionário do rapé, trazendo aí toda a sua própria medicina. Tá comigo aí nos rituais xamânicos da Oca, ao meu lado, trazendo toda a sua força também energética e espiritual, e também conduz os workshops da Ana, junto com a Yaksha, e tem muito aí para nos mostrar sobre as medicinas da floresta, esse grande amigo querido, que é muito bonito ver a jornada desse rapaz, esse crescimento, porque é talento nato. Então fica aí com o Ivan, as medicinas da floresta, a experiência que ele tem e que ele está tão generosamente compartilhando conosco. Arro! Olá, pessoal! E aí, meus amados, minhas amadas, todos bem? Como é que vocês estão? Bom, recebi esse convite aqui para falar para vocês um pouco sobre as medicinas da floresta e dar uma visão aqui, na verdade, um pouco mais pessoal, né? Eu vou colocar aqui algumas experiências minhas, como que é a minha trajetória, né, nesse campo espiritual e trabalhando também com as medicinas. Eu espero que vocês gostem. E, bom, antes de mais nada, para quem não me conhece, eu sou o Ivan Saturnino, eu sou terapeuta da Oca da Ana, eu sou terapeuta pet mercana, trabalhamos com as terapias energéticas espirituais, também sou terapeuta xamânico e psicanalista espiritualista. E vou tentar passar aqui para vocês o que eu posso de uma maneira bem simples, fácil de entender, do que são essas medicinas maravilhosas, né? Esses expansores de consciência. Então, antes de mais nada, aqui, antes da gente começar, eu vou tocar aqui uma musiquinha, na flauta. Essa daqui é a flauta NAF, que é a flauta nativa americana, né? Nativa dos índios americanos. E ela tem um poder de concentração, de meditação muito gostoso, tem um som muito bacana, então vou pedir para vocês entrarem então nessa frequência para a gente dar continuidade aqui. Arro?
meus amigos, já que vamos falar então de medicinas da floresta, vamos já começar pela, pela rainha, né? Pela nossa madrecita ayahuasca, essa medicina que é tão incrível, tão maravilhosa, e que nos dá aí a abertura de tantos portais em expansão, em ganho de consciência, em possibilidades de enxergar o mundo como de fato ele é, né? Com toda a junção de povos, de união, de raças, de crenças. Também conhecida aí como o Santo Daime vegetal, a Madrecita, a rainha, né? E a ayahuasca, ela é um chá que ela é produzida a partir de dois ingredientes, né? Duas fontes aí da natureza. Uma é a chacrona, a folha da chacrona, e a outra seria então o mariri, o cipó ou o jagube, né? Tradicionalmente, essa mistura ela é feita através do cozimento, né, desses dois itens, e normalmente são as mulheres que são encarregadas, então, tanto da colheita, quanto da lavagem, quanto da escolha, ali a separação das folhas, e com todo esse processo no rezo, na intenção, sempre são invocados aí os cânticos ancestrais, todo tipo de energização para que essas folhas elas venham também carregadas de axé, carregadas de amor, né? E na outra parte seria então o corte, a colheita e a maceração do jagube, né, do cipó. Então esse é o trabalho que geralmente é feito pelos homens, né, desde o corte. E essa maceração, essa bateção, né, que a gente chama aí do cipó, ela é feita também através de cânticos, de rezos, e depois que esse processo da separação das folhas, a bateção do jagube é feita, então tudo isso vai para as panelas, né? São panelas bem grandes, né? E é bastante tempo aí de cozimento, e todo esse processo, como eu já disse antes, ele também é feito através de rezos e canções, né? A ayahuasca, eu vou dar algumas impressões, e tudo que eu falar aqui são em relações à minha própria vivência, né? Dentro do meu caminhar espiritual, são impressões que eu mesmo tive desses momentos. Então, além da informação básica, que seria, né, o que é a medicina, eu também vou trazer aqui algumas experiências, algumas coisas que foram vivenciadas por mim, tá? As minhas impressões. A ayahuasca, ela é realmente essa ferramenta incrível, maravilhosa, expansora de consciência, né? Porém, a ayahuasca não faz milagres, né? Pode-se dizer que sim, existe o milagre da miração, né? O milagre de um campo aberto, de uma nova oportunidade. Porém, nada, absolutamente nada, é feito se nós mesmos não tivermos a nossa influência, a nossa visão, o nosso trabalho, o nosso empenho para que realmente essas curas, né, que são tanto faladas, as curas, elas de fato cheguem, né? Porque uma das leis aí universais, né, que é a lei do mentalismo, das leis herméticas, é que o universo ele é mental, né? O universo o todo é mente. Então, tá aí já começa a nossa parte no trabalho com as medicinas, né? Que é estar realmente centrado, alinhado com os seus propósitos de vida. O que você de fato busca? Quais são as suas intenções?
O que você busca nessa cura? Quais são essas curas que você tanto almeja e alcança, né? Então, eu acredito que a ayahuasca, ela por ser essa sabedoria da floresta, ela em si já carrega todo um poder e ela sabe muito bem o que mostrar para cada um, né? Por isso que as experiências, elas são únicas, elas são individuais. Então não adianta muito assim aquela curiosidade de sair pesquisando pela internet quais foram as experiências das outras pessoas. Claro que é um caminho válido para poder a pessoa já ir se afinizando, tentando também buscar aí algum entendimento. Porém, é na vivência, né? É naquele momento em que você se coloca diante da madrecita, é que você vai saber aí de qual é o seu merecimento, do que você de fato tem a receber dessas medicinas maravilhosas, né? Porque não adianta eu te dizer quais foram as minhas vivências com a ayahuasca, porque é um processo realmente individual. Cada um vai receber da medicina aquilo que de fato merece. Então, é muito comum também as pessoas passarem por um ritual, por um processo com ayahuasca e não sentirem absolutamente nada, né? Eu tenho um exemplo dentro da minha própria casa, né, da minha esposa, que participou de 5 rituais seguidos, sem sentir, de fato, ali aquela força da ayahuasca. Sem sentir entre aspas, né? Porque tudo é uma preparação. Tudo já estava sendo feito e preparado para que na hora certa ela passasse pela experiência, né? Então, tem gente que vai a primeira vez no ritual e já recebe ali as mirações, consegue ter visões reais, né, de um mundo novo, umas portas realmente se abrindo. Mas tem outras pessoas que vão passar por 1, 2, 3 rituais e até que de fato sintam o que é a força da ayahuasca. Mas esse é uma prática também já do desapego, né? Aquele apego do ego que manipulado pelo medo, né? Essa é uma outra questão, né? Eu ouço muita gente falar sobre o ego, né? A coisa do ego, o ego está traindo, o ego é que faz as pessoas se sentirem mais, né? O ego já traz essa frequência ou essa sensação de que é algo soberbo, né? Porém, o ego nada mais é do que a sua manifestação. Quando eu estou aqui diante de vocês falando qualquer coisa, essa é a manifestação do ego, né? Na psique, nós temos aí o id, o ego e o superego, né? Então seria, num resumo aqui bem rápido, é como se fosse o id e o superego, o anjinho e o demoninho, lutando para o ego se manifestar, né? Então, quando a gente fala assim, o ego ele pode estar em desequilíbrio, talvez um desses aqui está vencendo essa luta, né? Está sendo um pouco mais forte ali, está falando mais alto, né? Então, o ego ele vai manifestar de fato aquilo que a pessoa está vivendo e está sentindo. Então, se ela está sendo dominada por esse ego desequilibrado, ela vai acabar numa manifestação, às vezes deturpada, às vezes, de fato, se sentindo mais, né, do que os outros. Porém, eu sempre gosto de enfatizar isso, que o ego ele é apenas a manifestação, tá? Então não dá para jogar a culpa de tudo no ego, né? A culpa é da nossa psique, a culpa é da nossa, quando na verdade culpa, né, já tem também carregado de tanto dogma, de tanta coisa, né, esse peso, culpa. E quando na verdade, gente, são as nossas instâncias mentais aí trabalhando. E tudo faz parte de um caminho, tudo faz parte de um processo, onde cada um vai aprender a dosar e a manifestar
né, o seu ego de uma forma equilibrada, coerente, verdadeira. Tá? Então, essa já é uma primeira visão sobre o que é ego e eu acho que é bastante importante salientar. Bom, em relação à ayahuasca, ela, como eu disse antes, ela existe não só na ayahuasca, todas as folhas, tudo que existe na natureza, toda árvore, existe um espírito, uma força divina que está ali presente naquela folha, ou naquele tronco, ou naquela árvore, enfim. E no xamanismo a gente vai aí aprendendo a compreender e a respeitar, né, o que são esses espíritos. E você começa de fato a mudar a sua visão de mundo, né? Você começa a entender que tudo, na verdade, tem um espírito, né? Essa eu acho que é uma das grandes possibilidades que a medicina traz, né? De você se integrar ao todo, ver que você realmente, de fato, faz parte do todo, né? Eu me lembro muito bem de uma experiência em que eu vivi e eu estava ali deitado no chão, na terra, e eu senti como se das minhas costas começassem a brotar raízes, e essas raízes iam ali penetrando na terra, né, entrando no chão. E à medida que isso ia acontecendo, eu ia sentindo uma integração com tudo que estava ao meu redor, né? E esse tudo que eu quero dizer é a terra, as árvores, as plantas, as pessoas, as coisas materiais, né? O poste, a luz, a mesa. E pude compreender nesse momento que tudo tem vida, em tudo há um espírito, né? Tudo que está aqui à minha volta nesse momento, essa mandala linda, maravilhosa, o sofá que eu estou sentado, as roupas que eu estou vestindo, tudo advém da natureza, né? Não existe outra fonte que não a própria natureza. Então você passa a viver no Mitakuye Oyasin, né? Que é honrar todas as nossas relações. Eu sou uma pessoa muito emotiva, então rapidamente, só falar isso já me emociona, porque você, de fato, aprende que tudo tem uma função e essas funções elas devem ser respeitadas, né? Você passa a honrar a roupa que você usa, você passa a honrar um instrumento que você tem na mão, você passa a honrar uma mesa, você passa a honrar o celular, né? Porque você sabe que a fonte de tudo isso é a natureza. E o espírito que existia ali, ele não morreu, ele não deixou de existir porque ele foi manipulado, né, pelo homem, porque ele foi transformado. Muito pelo contrário, ele continua vivo. E respeitar a função de cada coisa é respeitar este espírito, né? Eu costumo dizer que se você pegar uma faca de cozinha, né, e você tentar apertar um parafuso, pode até quebrar um galho, né? Mas essa não é a função dele. Essa não é a função da faca, apertar o parafuso, né? Então, com isso, você pode entortar a sua faca, você pode estragar o parafuso, você pode, enfim, você desonra, você não está tratando aquela ferramenta como ela de fato precisa, né? Porque para apertar um parafuso existe uma ferramenta certa, é uma chave de fenda ou uma chave Phillips, né? Então isso é respeitar a função de cada coisa, né? Eu tenho aqui do meu lado uma luz aqui, um abajur, né? Então é para isso que ela serve. Não adianta eu querer colocar ela para fazer qualquer outra função, porque eu estou desrespeitando, né? Claro que nós somos seres adaptáveis, né? E essa para mim é uma das maiores qualidades humanas, que é o poder de adaptação. Claro que a gente pode utilizar as ferramentas que a gente tem
para resolver alguma questão, algum problema que a gente esteja no momento, né? Porém, se for possível, sim, respeite cada coisa, cada função daquilo que é, né? Bom, eu acho que essas são impressões que eu posso deixar aqui para vocês, tá? Falando então um pouco mais aí, aprofundando um pouquinho sobre o ayahuasca, né? Existem vários tipos de casas, né? Onde você pode sim consagrar essa bebida, esse chá expansor. Porém, existe um trabalho anterior a um ritual que deve ser respeitado, que deve ser feito, para que você tenha um melhor resultado, para que você passe por essa experiência de uma forma mais tranquila, de uma forma mais gostosa, né? Então, existem aí as casas de Santo Daime, tem o próprio Umbandaime, tem os rituais xamânicos, né? Todas essas casas que trabalham com as medicinas, elas merecem o nosso respeito, elas têm o seu valor, ela tem as pessoas certas que vão ser ajudadas, que vão encontrar os seus caminhos, né? Então, não existe certo ou errado, né? Não tem essa história de que casa sim é melhor, casa outra é melhor. Existem diferenças de condução de trabalho, né? Então, cada casa, cada lugar vai desenvolver e vai fazer o seu trabalho de acordo com o que o dirigente daquele lugar recebe aí de informações da espiritualidade, qual é a forma que ele vai trabalhar, tá? Mas dentro do que eu já vivi, e eu já frequentei alguns lugares diferentes, já fui em rituais xamânicos, rituais de Santo Daime, já fui no Umbandaime também, e eu vejo que cada um tem algo realmente a oferecer. Pode ser que você não se identifique num primeiro momento com aquela casa, com aquele jeito de ser conduzido, mas ainda assim há de se respeitar o valor, há de se respeitar as pessoas que estão ali dedicadas, né? Os rituais que nós trabalhamos na Oca da Ana, eles são rituais bastante livres, né? Bastante custosos a nível de manifestação, porque nós acreditamos que a mediunidade ela é uma ela é um estado do ser humano, né? Todos nós somos médicos, cada um tem o seu nível de mediunidade, né? A clarividência, a clareaudiência, as incorporações, né? E cada um vai manifestar do seu jeito, tá? Então, os nossos rituais eles também dão essa possibilidade da pessoa manifestar e trazer a sua mediunidade aflorar, né? Explorar o seu campo vibracional. E cada atividade ela tem um fundamento. Então, é como eu estou dizendo, assim, não existe certo ou errado. Não que os nossos rituais sejam melhores que um ou que outro, mas nós damos aí a oportunidade, sim, das pessoas manifestarem os seus lados que às vezes estão ali prontos a desabrochar, prontos a aflorar, e às vezes numa casa onde seja um pouco mais rígido, um pouco mais dogmático, a pessoa não consiga de fato sentir a vontade para fazer esse tipo de manifestação. Mas ainda assim, é o que eu digo e repito, não tem certo, não tem errado, né? Tem casas que essa doutrina, esse jeito mais rígido é necessário. Tem gente que precisa dessa rigidez, precisa estar um pouco mais na disciplina, precisa estar ali sentadinho, mulher de um lado, homem do outro, né? Sem cruzar as pernas. Tem algumas casas que trabalham dessa forma, mas que também tem um trabalho muito bonito, né? Porém, na OCA, a gente tenta, de fato, colocar em cada atividade uma possibilidade de compreensão de si mesmo, né? Nós tivemos aí recentemente um ritual de IBG, um ritual de Erês, né? E nós fizemos algumas brincadeiras. Porém, numa brincadeira de estourar um balão, de encher, de dar risada, tem a possibilidade, sim, de um grande aprendizado, né? Então,
é nesse caminho que a gente tenta ajudar e seguir as nossas missões de vida, né? Bom, então agora mudando um pouco, né? Não, antes de mudar, talvez eu não tenha falado aqui sobre a ayahuasca suficiente, dos efeitos, né? A ayahuasca ela possui uma substância que é o DMT, a dimetiltriptamina, e ela é um enteógeno, então ela faz uma viagem interior, né? Você vai fazer uma viagem não para fora, não é simplesmente ver coisas, não é viajar na maionese, né? É fazer a viagem interior, é olhar para dentro, é uma viagem para dentro de você. E muitas vezes, né, a gente tem essa impressão que, por exemplo, eu não roubo, eu não mato, eu não estupro, eu não faço mal para ninguém, né? Então, sou uma boa pessoa, sou alguém na luz aqui, né? E muitas vezes, numa consagração de ayahuasca, a pessoa olha para dentro de si e ela vai encontrar lá os seus demoninhos, as suas sombras, né? E ela vai olhar para isso de frente, ela vai ter que encarar. E aí, nessa hora, muitas vezes a pessoa entra naquele processo de falar, poxa, eu não sou tão legal assim, né? Eu tenho algumas coisas aqui a melhorar, eu posso ser sim um ser humano melhor. E isso muitas vezes leva a pessoa à tão famosa peia, né? Que seriam os processos de limpeza. E que são processos necessários, né? Quando a gente entra num movimento de vomitar, né? Ou de fazer uma evacuação, ou qualquer coisa desse tipo, essas são as limpezas mesmo, daquelas toxinas, daquelas crenças, dos dogmas que impedem a gente de caminhar, que impedem a gente, de fato, enxergar que existe um mundo muito maior do que esse que a gente está acostumado e que a gente está aqui vendo na 3D, né? Existe o famoso véu de Maia, né? Onde esse véu, numa consagração, ele vem a desabar, né? E você, de fato, começa a ter a oportunidade de ver o mundo e as coisas como elas realmente são. Mas como esse mundo e o universo é mental, isso vai ser muito particular, né? É exatamente por aí que a gente fala que a experiência é única para cada um. Então, cada um vai saber qual é o seu véu de Maia que está caindo, qual é essa visão de mundo novo que vai aparecer para eles, tá? Então, por isso que eu realmente amo, sou apaixonado pela ayahuasca. Foi através dela e do xamanismo que muita coisa se transformou na minha vida. Me tornei terapeuta, descobri o meu propósito de vida, o meu caminhar, mas isso dependeu de verdade exclusivamente de mim, porque a ayahuasca ela me mostrou, ela abriu o caminho para que eu possa caminhar, né? Então é isso que eu acho que algumas pessoas se frustram, né, quando vão para uma cerimônia, passam por o processo, mas não caminham, né, na vida, não vão com as suas próprias pernas caminhar, e às vezes falam, poxa, a ayahuasca não é nada demais, é isso, aquilo. Mas a ayahuasca ela não faz esse milagre, ela não faz as coisas por você. A ayahuasca ela te abre os olhos, né? Mas o caminhar, o proceder das suas atitudes é você quem faz, tá? Não tem ninguém que vai fazer isso por você, é você mesmo. Arro? Bom, então agora eu vou falar da medicina que nossa, eu falo que amo a ayahuasca, né? E sou realmente apaixonado. Mas tem uma outra medicina que eu também amo, que eu sou, assim, adepto, né? Que é o rapé, né? Essa medicina incrível, maravilhosa, que traz tanta conexão, né? Que pode causar tantas transformações lindas que podem acontecer aí através do Pai Rapé. Então, ó, já vamos começar por aí.
pai rapé, né? Por que nós colocamos essa forma de dizer, né? Porque o rapé, o pai tabaco, né? Ele é aquele pai disciplinador, né? Ele é aquele pai que põe na linha de verdade, né? Não há como você fugir do rapé no ato da consagração, né? Você pode estar com a sua cabeça a milhão, pode ter milhares de coisas acontecendo no externo, enfim, sua cabeça pode estar a mil, mas quando você consagra o rapé, ele, como esse pai, ele te traz de novo ali na rédea, ele te traz na linha, ele te bota centrado, né? O rapé é a medicina do momento presente, né? Então, independente das coisas que estiverem acontecendo, você volta para o seu presente, você olha para si, né? O rapé, ele é também feito com 2 ingredientes, né? O rapé ele é feito com o tabaco, né? Macerado também, pilado, passado em peneiras, para que seja obtido um pó bem fininho, né? E também das cinzas de cascas de árvores. Tem algumas etnias que fazem também com flores, com folhas, mas a receita tradicional seria feita então com o tabaco e com as cinzas das cascas de árvore, né? Então essa mistura ela é feita com esses 2 ingredientes e também o processo de, por exemplo, o processo de um feitio de rapé é algo incrível, gente. Se tiverem a oportunidade de participarem de um processo de feitio de rapé, é uma coisa linda, assim, é uma visão maravilhosa, tá? Então, o tabaco, ele vai ser seco, né? Você vai passar por todo o processo, né? Desde o desenrolar do tabaco, a abertura das folhas, a secagem dessas folhas do tabaco, ela passa por um processo de secagem ali, para ela ficar bem fácil de trabalhar. Depois ela é pilada, e durante todo esse movimento, durante todo esse processo, também é colocado todas as intenções, né, da cura que vai chegar através dessa medicina. Também é feito os cânticos, muito rezado, né? E aí, após esse trabalho de pilagem do tabaco, só tomar uma aguinha aqui, ele, após o processo de pilagem, ele é passado em, no mínimo, 3 peneiras para que seja feito um pó bem fininho, assim, aquele pó que beira quase que o talco, né? E após esse processo, e depois da queima das cascas das árvores, onde vai ser feita, então, adquirida essas cinzas, é feita a mistura, né? E, olha, não há nada como consagrar um tabaco e as cinzas ali, um rapé fresco, feito na hora no feitio. É muito gostoso, é maravilhoso, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui uns instrumentos que para consagração do rapé, tá? Esse daqui é um curipe. O curipe é o autoaplicador, tá? Existem vários tipos de curipes, tá? Esse meu aqui, ele é na força de Iemanjá, na força das águas, ele tem também aqui uma conchinha, que até uma pena quebrou aqui a pontinha dela, era bem pontuda, né? E esse aqui é o autoaplicador, então, tá? O autoaplicador, ele vai servir para você vai utilizar ele dessa forma. Você vai colocar o caninho menor na sua boca e o caninho maior vai para o nariz. Então você vai assoprar, né? Então esse é o autoaplicador de rapé, Uripe, ok?
Eu recebi, né, fui agraciado aí com essa missão, né? Sou missionário do rapé, eu aplico o rapé nos rituais, e é uma honra trabalhar com essa medicina. É uma coisa muito maravilhosa, porque eu sei o quanto de curas e o quanto de expansão é possível com essa medicina maravilhosa, tá? Então, eu também faço as consagrações na minha casa, e neste momento eu estou passando, inclusive, por uma dieta, né, feita com o rapé, né, que é a aplicação de rapé ao acordar e ao ir dormir, com algumas restrições aí alimentares e de hábitos, durante 21 dias, né, para que exista uma conexão maior ainda com essa medicina, com o mundo espiritual, tá? Então, é uma medicina incrível mesmo. Bom, e aqui vou mostrar para vocês um tepi. Tepi ou tipi, tá? Pode ser tanto com E quanto com I, tá tudo certo, tá? Esse aqui é um aplicador, é um tepi, que foi feito por uma irmã que trabalha muito bem, faz esses instrumentos de poder muito bem rezados, tá? Esse meu tipi, ele foi feito na força do meu animal de poder, que é o antílope. Então ele tem aqui os chifrinhos, tem a orelhinha, o olhinho aqui, e também na força do meu orixá, Ossanho, meu pai, o senhor das folhas, o conhecedor de todo o axé das folhas, né? Então esse é um instrumento muito maravilhoso, que eu tenho a honra de carregar comigo. Então, esse aqui é para soprar, então, o rapé numa outra pessoa. Então, a gente vai assoprar, ainda tinha até um pouquinho ali dentro. Esse instrumento aqui serve, então, para a aplicação do rapé na outra pessoa. Existem muitos tipos, diversos jeitos de tepi, né, também, igualmente os curips, tá? Então, são vários formatos, várias pedras, enfim, você pode trabalhar com tipi de acordo com o seu sentir, com o seu sentimento, tá? Eu tenho um outro modelo aqui também de tipi, um tipizinho. Esse é o meu tipizinho, tá? Ele não tem tanta decoração, como vocês podem ver aqui. Ele é feito só no bambu, tem algum trabalhinho aqui no epóxi, né? Tem um pedacinho de chifre aqui, tá? E independente do tamanho do tipi, a força será a mesma, tá? Existem tipis bem pequenininhos, bem curtinhos, que são também para fazer a aplicação em outras pessoas, que eles são maravilhosos, isso não influencia o tamanho, né, do tipi. Cada um, isso aí é um gosto mais particular, qual é o que você vai querer de fato trabalhar, tá? O rapé, gente, eu, como disse no começo, sou um grande, grande fã do Pai Rapé, e na minha compreensão, tá, ele traz muito a energia dos caboclos, né? Então ele está ligado também à ancestralidade indígena, né? O rapé ele é uma medicina tradicional aqui dos índios brasileiros, tá? Ele está há séculos sendo utilizado pelos indígenas, né? Para trazer essa força espiritual, para trazer essa disciplina, trazer toda a ancestralidade através do sopro. Então, um sopro de rapé, ele não é simplesmente o rapé, ele não é simplesmente o pó, né? Um sopro de rapé, ele é o conjunto de tudo. Ele é o rapé, ele é o tipi, ele é o sopro, ele é a pessoa que está soprando. Então, é esse conjunto que vai trazer aquela força, que vai trazer de fato o que a pessoa necessita observar e olhar com esse carinho, com esse amor,
tá? Então, existem sopros de rapé que podem ser mais fortes que uma ayahuasca. Podem, de fato, assim, fazer com que a pessoa entre numa viagem astral muito gostosa. Porém, o rapé ele não tem nenhum tipo de substância enteógena, né? Ele é simplesmente até pouco, né? Dizer simplesmente sobre o rapé, mas ele é essa medicina de conexão com você mesmo e o grande espírito, né? Ele é essa conexão pura, limpa, né? Sem nenhum tipo de substância que vá fazer você entrar num estado de consciência alterado. Porém, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a sua prática, né, com as suas vivências, você pode sim entrar numa força, você pode sim entrar num estado xamânico de consciência, num estado alterado com o rapé. Tá? Isso vai depender muito de qual é a sua afinidade, de qual é a sua forma de consagração. Tá? Lembrando que toda medicina, né, todo trabalho com medicinas, ele deve sim ser feito de uma forma respeitosa, espiritual. Né? Ele deve ser feito de uma maneira que você não venha a desrespeitar, né, essa tradição, você não venha a desrespeitar toda um trabalho que esses povos antigos tiveram aí em respeito com, com a natureza, né? Com as folhas, com as plantas, com tudo que é retirado para que seja feita essa medicina. Né? Então, ao consagrar, você sabe que está levando para dentro de você uma ancestralidade, tá? Você está levando para dentro de você o conhecimento de povos que estão aí há muito mais tempo que a gente. Tá? Então, qualquer consagração ela deve ser feita no respeito, no rezo, com amor e, acima de tudo, eu acredito que nós temos que ter, e essa é uma frase que está muito assim batendo, ela está sempre na minha frente, assim, eu sempre estou enxergando essa frase, que é intenção clara, né? Então nós devemos sim ter uma intenção clara ao consagrar uma medicina. Quais são as intenções? O que, que você de fato quer quando você está consagrando uma medicina? Né? Então, esse é algo que a gente deve se perguntar, se questionar, para que você tenha um resultado satisfatório, para que você tenha de fato um resultado que vai te levar à compreensão melhor de si mesmo, né? A compreensão do que de fato você é e o que você veio fazer e o que, que você quer daqui para frente com essa nova consciência, com essa nova busca. Tá? Então, muita atenção, muito cuidado, muito respeito ao fazer a consagração dessas medicinas. Tá bom? Bom, agora então vamos falar da sananga. A sananga, que é o colírio da floresta, né? Eu fiz até uma colinha aqui porque o nome científico da sananga é um negócio meio estranho aqui dizer, tá? A sananga, ela é a Tabernaemonta, Tabernaemonta sananho. Facinho, né? Então, a Tabernaemonta sananho, ela é um arbusto que se dá principalmente nas regiões brejeiras, tá? Então, ela é uma planta, né? Ela é um arbusto de regiões brejeiras, tá? A sananga, ela é extraída das raízes dessa planta, tá? Ela é feita um sumo, realmente é retirado, né, com a extração, com a maceração, o aperto daquele sumo da raiz dessa planta,
e é feito o colírio, então, da sananga, né? E os olhos, né, são o espelho da alma. Olha que bonito isso, né? Então, nos olhos, através dos nossos olhos, é que a gente projeta, né, e enxerga a nossa realidade. E através desses olhos também, ali nos olhos está gravado tudo que passou pela nossa vida, né? Todas as impressões que a gente teve, toda a impressão que a gente carrega dentro da nossa alma, que a gente leva para a nossa mente, ela vem através dos olhos, né? E ali também está toda a nossa história. Através dos olhos a gente consegue enxergar a história de uma pessoa, quais foram os caminhos que ela percorreu, de que forma que ela chegou até o estado que ela se encontra hoje, né? E a sananga, ela vem como um expansor dessa visão, né? Ela tem uma substância principal que existe na sananga, é a ibogaína, tá? A sananga, ela causa, num primeiro momento, uma ardência muito forte nos olhos, né? Você tem uma sensação ali de queimação, uma coisa muito forte, né? Mas esse forte também depende, né, do tempo que você consagra, né, ou a forma como você encara isso. E ela vem trazer para nós uma possibilidade de uma visão mesmo mais ampliada, né, uma visão mais aguçada do que é o mundo à nossa volta, tá? Então, essa medicina, ela tradicionalmente, pelos índios, se não me engano, tem mais uma colinha aqui que eu vou dar uma olhada. Sim, as tribos Kaxinawás, né? A tribo Kaxinawá, eles têm o hábito de consagrar a sananga no momento em que eles vão para a caça, né? Naquele momento que eles vão para a caça, principalmente à noite, né? E eles têm essa visão de que quando os jovens vão para caça, ao pingar a sananga, você amplia e aguça a sua visão. Então você fica com uma visão mais certeira, você fica com a possibilidade de não errar mesmo ali, de aguçar a sua visão, tá? E essa medicina maravilhosa, ela vai trazer também, estou aqui na minha colinha, tá, gente? Porque falar sobre sananga, né, é uma coisa muito importante, porque algumas pessoas têm um pouco de receio, né, nessa medicina, porém, quando se enxerga o real desafio, né, que ela traz, você consegue compreender e aceitar muito melhor, tá? A sananga, ela traz a possibilidade também de um refinamento da nossa visão espiritual, né? E o que seria isso, esse refinamento? Após aquele primeiro momento de ardência, né, que você consagra ali aquele primeiro momento, você passa a ter a possibilidade de uma percepção espiritual muito maior do que está ao nosso redor, né? Então você vai ter essa chance, essa possibilidade de enxergar com os olhos espirituais, né? Você tem essa oportunidade de ver o que está além da nossa própria percepção, do que os nossos próprios olhos físicos podem enxergar, né? Sem falar que ela vai agir diretamente na nossa glândula pituitária, o nosso terceiro olho, né? A nossa visão espiritual, né? Esse olho que fica aqui no meio da testa. Então, a percepção de cores ela se torna muito maior, né? A percepção de movimentos, a nitidez, a clareza, né, que a sananga traz, é uma coisa incrível, tá? Então, sempre que estiverem em um ritual onde essa medicina for trazida e oferecida, não deixem passar a oportunidade, né?
e se abram para essa nova visão, tá? Para que esse colírio maravilhoso ele venha de fato a abrir e a expandir toda uma possibilidade de visão espiritual, né? Então, dos tópicos das minhas colinhas aqui, já foi tudo feito, tá? Falei então da ayahuasca, do rapé, da sananga, e existem tantas outras, né? Existem algumas outras medicinas aí da floresta que podem ser trabalhadas, tá? O exemplo delas é o cambô. Tá? O cambô é a famosa vacina do sapo, né? O cambô, ele também utilizado ancestralmente pelos índios daqui da América do Sul, tá? Ela também tem registros de cambô sendo feitos em outras partes do mundo, de também muito mais antigas, né? E o cambô, ele é a vacina extraída das costas do sapo, tá? Os índios utilizavam essa medicina do cambô por conta da disposição física que ela traz, né? Então o cambô ele tem o poder de deixar a nossa imunidade lá em cima, tinindo mesmo, né? O cambô ele primeiro na hora da aplicação, bom, a forma de aplicação, né? O cambô ele é passado através de pequenas queimaduras que são feitas nos braços ou nas pernas, tá? É uma queimadura feita com um palitinho, parecendo uma ponta de incenso, uma queimadura bem superficial, tranquilinha. Então faz-se ali 3 ou 4 pontinhos, dependendo do que a pessoa está buscando, né? Para homens, normalmente são até 7 pontos de furinho, né? Que são feitos ali. Então é feita essa queimadurazinha para que seja tirada uma parte superficial da pele e é passado com uma espátula essa secreção que é tirada das costas do sapo, tá? Então ela é colocada em cima dessas queimaduras que foram feitas ali e o cambô ele traz algumas sensações físicas muito fortes, né? Tem gente que entra na sensação que as pessoas falam que é a sensação de quase morte, né? Você acha que vai de fato morrer, né? Porque ele causa. A primeira reação seria, então, causar alguns. Isso é muito particular, tá? Na maioria das vezes, sim, acontecem, para outras pessoas, não. Ela causa um inchaço, né, no rosto, né, na boca, olhos, nariz. Então, normalmente existe causa um inchaço no rosto, tá? E as sensações físicas. As recomendações para se utilizar o cambô é que se beba bastante água antes da consagração do cambô, tá? Porque ele vai fazer uma limpeza de toxinas no nosso corpo muito forte, tá? Então é muito possível que a pessoa venha a vomitar, a expelir bastante essas toxinas, tá? Essa é a limpeza do cambô, essa é a função mesmo do cambô. É limpar, é tirar da gente, fazer suar, fazer sair todo tipo de impureza, toxina, sujeira, tudo que esteja no físico, né? E causar realmente essa sensação de quase morte. Você entra ali no seu mundinho, você se fecha mesmo, fica ali naquela sensação, tá? Porém, depois que passa esse movimento, essa sensação de muito mal-estar físico, aí sim o cambô de fato começa a agir. É como se você tivesse tomado, sei lá, 5 Red Bulls de uma vez só, sabe? É uma sensação de muito poder físico. Você fica, nossa, instigado, né? A semana seguinte ao que você passa pelo processo de cambô, você tá tinindo, né? O físico é uma disposição. A disposição física ela é muito grande. E na imunidade, bom, nem se fala, vai ficar com a imunidade lá no talo, tá? E por que os índios também se utilizavam disso? Justamente
por conta das doenças, né, que eram adquiridas depois que o povo branco passou a, a frequentar ou a dominar, dependendo da sua interpretação, as tribos indígenas, né? Então, essa era uma forma deles se prevenirem. Por isso que chama vacina do sapo, né? É uma forma de prevenção de doenças, tá? Eu já passei pelo processo do Cambô, comigo foi um pouco mais leve, eu não tive tantas sensações assim físicas, não foi a sensação de quase morte, né, como muitos dizem. Ainda vou passar sim por outros processos de Cambô, quero inclusive trabalhar com essa medicina, que é um chamado que eu recebi, mas para mim, particularmente, foi mais tranquilo, né? Porém, a sensação depois do Cambô, sim, foi de muita disposição. Bom, e outra medicina que eu posso também falar por conhecimento é o iopo, né? O iopo, ele é um tipo de rapé, né? Eu, sinceramente, algumas pessoas têm esse hábito de falar o iopo é um tipo de rapé. Eu não considero, sinceramente, o iopo um rapé, tá? Porque o iopo, ele não vai tabaco, ele não tem o tabaco que é peça base para o feitio de rapé, né? Tanto a própria forma de aplicação do iopo, originalmente também, é diferente da do rapé, né? O iopo, ele é feito com as cascas ou sementes da árvore iopo, tá? Ela é tradicionalmente utilizada pelos povos peruanos, tá? Os xamãs e os pajés peruanos, né? Mas também de outras regiões daqui da América do Sul, fazem a utilização do iopo, tá? O iopo, ele também, então, vai ser macerado, pilado, né? E vai sair o pó também, é um pó, por isso que as pessoas colocam aí essa semelhança com o rapé, né? Por ser um pó e ser colocado, então, nas narinas. Porém, eu, sinceramente, da minha opinião, isso é uma coisa pessoal, eu não acho que o iopo seja um rapé. Então, rapé é uma coisa e iopo é outra. Certamente vocês vão ouvir, né, alguém falando rapé de iopo. Errado não está, né? Mas é a compreensão de cada um. Isso é muito particular. A própria forma de consagrar o iopo, né? E os xamãs e os pajés, eles consagram o iopo principalmente para entrar em contato, em frequência com o mundo espiritual, né? Receber as suas mensagens e para os momentos de pagelança, né? Nos momentos em que eles vão rezar alguém, que eles vão fazer uma cerimônia na tribo, então eles consagram o iopo. A própria forma de consagrar, né? Então, por exemplo, o curipe, que é o aplicador de rapé, ele tem apenas essas duas saídas, né? E você então assopra. O iopo, que seria então a ferramenta para se consagrar o iopo, seria então a iopeira, né? Diferente desse aqui que tem uma haste maior e outra menor, a iopeira ela tem as duas hastes na mesma altura e embaixo ela é furada, tá? Porque o iopo, o rapé, por exemplo, vamos para diferenciar uma coisa e outra. O rapé, a gente vai colocar o pó na palma da mão, vai trabalhar ele macerando aqui, pega ele e vai soprar. O iopo, eles vão colocar o pó na mão, vão vir com a iopeira que tem o furo embaixo e as duas hastes iguais, vão colocar nas duas narinas e inalar. O iopo, ele é cheirado, tá? Essa é a forma original, a forma tradicional de consagração do iopo. Porém, aqui no Brasil, principalmente, o iopo ele é consagrado também da mesma forma que o rapé, tá? Ele é soprado, que também pode ser feito com o tepi, né? Então você vai soprar o iopo na narina do outro, tá?
Mas a forma, que também, assim, não vou dizer que o efeito ele seja menor ou que ele não vá trazer tanta expansão quanto da forma original, tá? Mas acredito eu que o povo, né, ancestral sabe o que faz, né? Então eles consagravam dessa outra forma, tá? É possível sim entrar na força, né? Você pode ter muita miração com o iopo, tá? O iopo também contém DMT, então ele também é uma substância que vai fazer você entrar num estado de alterado de consciência, né? Mas muito diferente de qualquer tipo de droga, né? Sintética. Então, por isso que eu considero realmente essa viagem interior e não para fora, como acontece com o DMT que é colocado nas drogas sintéticas. Ok? Bom, então, essas são as medicinas que eu conheço, que eu já consagrei. Existem tantas outras. Existe o peiote, né? Tem o búfalos alvários, né? Existem os cogumelos também que são utilizados como medicina. Todas essas oportunidades, né, de conhecer medicinas ancestrais, coisas que trazem esse tipo de expansão, elas são maravilhosas, né? E eu como buscador, né, e buscador de mim mesmo, né, buscador da minha própria essência, vou, né, também continuar aí nesse caminho. Tem outras medicinas que eu também quero trabalhar, que eu quero vir a experimentar, né? Uma coisa, por exemplo, que eu não falei aqui, a própria sauna sagrada, né, também é um tipo de medicina, né, onde você se coloca dentro de uma oca, pedras quentes são ali colocadas junto com o aroma, aquele vapor também, existe toda uma ritualística, né, para conhecer, para acontecer a sauna sagrada. Então, meus amigos, meus amados, é isso que eu tinha aqui para trazer para vocês hoje. Eu espero que vocês gostem e aproveitem dessas informações. Eu sou muito grato a todas as oportunidades que o xamanismo, né, e as medicinas me trouxeram. Eu hoje sou alguém muito mais completo, sou alguém muito mais integrado ao todo por conta das minhas vivências, né, do xamanismo com as medicinas. E eu espero que vocês também, com respeito, com amor no coração, com intenção clara, aproveitem também as oportunidades que as medicinas vêm nos oferecer. Tá ok? Agradeço muito a Oca da Ana, agradeço a minha irmã, Ana Paula, com quem eu tenho uma história de vida muito bonita, né? Nos trouxe frutos maravilhosos e assim espero também continuar e caminhar junto com pessoas que venham me trazer possibilidades de expandir ainda mais, tá? Agradeço a Pachamama, agradeço ao Pai Rapé, agradeço a Madrecita Ayahuasca por tudo que vem me trazido e por tudo que ainda me trará. Arrou, Mitakuye Oyasin, um beijo no coração de todos.